pessoal, sou Gilei do curso de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, do Polo de Campo Alegre de Lourdes. Será desenvolvidamente, juntamente com meus colegas Salvador e Josiane, vamos apresentar um vídeo sobre a dúvida na filosofia, frisando os pontos, o que é indagação, o que é a dúvida filosófica e a dúvida metódica. Vamos falar aqui um pouco sobre a dúvida. A dúvida é um importante processo de filosofar, sendo que no mesmo sintetiza os dois primeiros passos da experiência filosófica, que é o estranhamento e seguido dos questionamentos, que possibilitou o desenvolvimento de uma percepção mais profunda, clara e abrangente sobre os diversos elementos que compõem nossa existência, sendo a dúvida fundamental para o pensamento livre, no momento em que o homem começou o raciocínio sistemático sobre si mesmo e sua realidade, surgiram as primeiras dúvidas fundamentais em que desde os filósofos pré-Sócrates já investigava sobre essa temática. Os contemporâneos, quando o pensamento filosófico começa a nutrir de si mesmo e buscar das verdades da existência que torna o objetivo final e mais importante na investigação filosófica, utilizando a dúvida como principal instrumento dessa busca do conhecimento supremo. Com a questão sobre o coronavírus na filosofia, onde o sentimento de dúvida está presente em cada ser humano, na sociedade atual, porque a dúvida sobre quando vai ter uma vacina, quando vamos priorizar o nosso saimento. A indagação. Ela faz parte do que podemos entender como atitude filosófica, que nada mais é o questionamento que o indivíduo faz sobre os determinadas problemáticas, que visa, através do entendimento, propor maneiras de resolver essa questão sobre a existência. Vamos ver aqui agora algumas atitudes filosóficas, que são o distanciamento, a indagação e a reflexão e crítica. Vamos falar aqui sobre o distanciamento. Distanciamento torna distância da vida cotidiana e de si mesmo para refletir e indagar sobre tudo. A indagação. Quem sou eu? Inicia-se dirigindo essas indagações do mundo que nos rodeia e as relações que mantemos com ele. Pouco a pouco, porém, descobrimos que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer, a nossa capacidade de pensar. Reflexão. Reflexão é um movimento pela qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo. A reflexão filosófica também se volta para essas relações que mantemos com a realidade circundante, para que dizemos e para as ações que realizamos nestas relações. Já que no mundo é mal, por que tive que nascer neste mundo? Uma reflexão. Vamos lá falar sobre a crítica. A crítica é uma primeira característica da atitude filosófica e negativa. Isto é um dizer não o senso comum, ao preconceito, ao prejuízo, ao fato e às ideias das experiências cotidianas, ao qual todo mundo diz e pensa, ao estabelecendo a segunda característica da atitude filosófica e positiva. Isto é uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores e a nós mesmos. Eu sou Josiane e vou falar um pouco sobre a dúvida filosófica. Nos momentos da nossa vida, no nosso cotidiano, costumam surgir dúvidas sobre temas fundamentais e permanentes da existência humana, dos quais trata a filosofia. Isso significa que nem todo tipo de dúvida é filosófico. Por exemplo, quem será campeão brasileiro desse ano? É uma dúvida, mas não é uma dúvida filosófica, e sim uma simples especulação sobre algo que ainda está para acontecer. Não aconteceu, mas vai acontecer. Isso só saberá ao longo do tempo. Pode ser um exercício teórico para o torcedor discutir com os colegas e especialistas sobre as possibilidades do seu time em comparação a outros times, para saber suas opiniões. Mas a resposta a esse tipo de dúvida, ela virá da própria sucessão
os acontecimentos ou jogos ao longo do tempo ou do campeonato, tornando-se um fato inquestionável. A dúvida filosófica, ela surge de uma necessidade inquietante de explicação racional para algo da existência humana, que se tornou incompreensível ou cuja a compreensão existente não satisfaz. Geralmente, são temas que têm a resposta única e para as quais a mente humana sempre retorna. Por exemplo, pergunta: por que tanta maldade? Ao saber de umas atrocidades aparentemente inexplicáveis, de que são capazes alguns seres humanos ou desumanos. Tal questão conduz a outras mais básicas, fundamentais, como: o que é o mal? O que é o ser humano? É da essência do ser humano ser mau ou ser bom? Portanto, a dúvida verdadeiramente filosófica é aquela que favorece o exercício fecundo da inteligência, do espírito, da razão sobre questões teóricas importantes para todos nós, o que costumam ter uma enorme incidência prática em nossas vidas, sem nos darmos conta disso. A suspensão do juízo é uma condição importante para começar a duvidar de maneira filosófica. A suspensão do juízo é a interrupção temporária do fluxo de ideias prontas que uma pessoa possui sobre um determinado assunto. Para que serve suspender temporariamente os juízos? Para escapar dos limites impostos por nossos preconceitos e permitir que outras percepções e reflexões afluam à nossa mente. A dúvida filosófica não é, portanto, ociosa. Não é uma especulação vazia ou fútil, nem constitui uma prática meramente destrutiva, um questionar por questionar. A pessoa que pratica visa se articular racionalmente no sentido de construir uma explicação sólida, bem fundamentada, um conhecimento claro e confiável sobre o tema, que é o objetivo de sua preocupação. Olá! Vamos falar sobre um filósofo que cai com muita frequência no Enem, que é o filósofo René Descartes. Sou Salvador Viana. Caros alunos, vamos ter como objetivo principal desse filósofo, ele tem como objetivo reestabelecer, reconstruir uma ciência pautada nas verdades absolutas. O meu grupo ficou com a dúvida na filosofia, falar um pouco sobre o filósofo francês René Descartes. René Descartes foi um filósofo racionalista do século XVII, sendo uma corrente filosófica racionalista que valoriza a razão como uma fonte de conhecimento confiável. Descartes compreendeu o processo chamado dúvida metódica como um questionamento sobre tudo que existe no mundo, no conhecimento, para descobrir que as ideias são verdadeiras ou falsas. E através do critério de evidência, Descartes diz o que é evidente é aquilo que é claro e distinto, que não pode ser posto em dúvida. Ele busca nas ideias que chamam ideias indubitáveis, aquelas ideias que são verdades absolutas que não poderia, em hipótese alguma, ser posta em dúvida. O filósofo começa a analisar as ideias que passam pelo sentido, que vem através das experiências. E através de 3 argumentos, ele duvida das ideias que nascem do sentido. Surgindo o seu primeiro argumento, o argumento do erro pelo sentido, o segundo argumento, o argumento da loucura, e o terceiro argumento, do sonho. Descartes conclui que nenhuma das ideias que vem pelo sentido é confiável e tem fonte confiável do conhecimento. Ele começa a analisar as ideias que vêm da razão. Por exemplo, na afirmação que ele diz, que ele usa com constância em seus exemplos, é que 2 mais 3 são 5, que um quadrado tem 4 lados. Ele passa até duvidar se 2 mais 2 são 5 e que um quadrado tem 4 lados. E Descartes coloca em dúvida todo esse conhecimento. Então ele pensa que há um Deus enganador, que tudo pode, que nos faz, que nos engana a todo instante de nossa vida. E ele passa também a questionar seu quinto conhecimento.
esse do Deus enganador, ele teria criado uma realidade diferente da realidade que nos percebemos, para nos viver numa ilusão. Quer dizer, um Deus, ele chega a desconfiar da existência de Deus e que ele criou um mundo de ilusões, que tudo que a gente faz é uma grande mentira. Descartes chega à conclusão que esse argumento não é válido. Ele cria seu quinto argumento, o argumento do gênio maligno. Que toda forma de ideias que nos chega, que nos faz aceitar como verdade absoluta, antes temos de provar que essas ideias passam no crivo da razão, que são verdades absolutas. Porém, ele chega à primeira certeza. Se eu me engano, devo existir. Para ser enganado, então eu penso. Penso, logo existe. É a primeira certeza para Descartes, sendo o máximo do pensamento cartesiano. A frase cérebro, penso, logo existe. Descartes é um dos filósofos que mais influenciou a filosofia moderna do seu tempo. Por exemplo, ele foi um dos racionalistas mais importantes, impulsionou uma revolução na ciência moderna.